Ele é um gênio incompreendido e cria uma máquina de fazer comidas, mas algo de extraordinário acontece, pois esse é o filme Tá Chovendo Hambúrguer, de 2009. E eu sou o EF, o experimentador de facetas, então vamos recapitular. Flint sempre foi um jovem muito inteligente, que criava as invenções mais mirabolantes para resolver os problemas do dia a dia. E quando está no colégio, ele inventa o tênis spray para não precisar amarrar os sapatos. O problema é que ele não planejou como tirar, e todos começam a zoar com ele. Mas chegando em casa, sua mãe sempre o apoiava, pois sabia que ele nasceu para fazer coisas grandes. E é assim que se cria um filho meio merda. O tempo continua passando, e Flint está sempre tentando criar coisas novas, mas diferente da sua mãe que sempre o incentivou, seu pai sempre foi na dele e não curtia essas tecnologias, porque ele era apenas um pescador e no final ele que tinha que limpar sua bagunça. Eles moram em uma pequena ilha no meio do Atlântico, chamado Boca da Maré, onde toda a cidade sobrevivia da exportação de sardinha para o mundo, mas conforme a tecnologia vai aumentando, o mundo parou de comprar, e a cidade começou a entrar em decadência, e basicamente todos sobreviviam comendo as sardinhas que sobravam. Então Flint pretende criar algo inovador para mudar a situação da cidade. Já avisei que vai dar merda isso. No seu laboratório especial, ele começa a preparar os equipamentos com seu macaquinho de estimação, que usava um tradutor de voz. E ele prepara sua mais nova invenção, o Fazedor de Comida 2000, que só precisava colocar um pouco de água e o resto era o resto. O problema é que quando parecia que daria certo, tudo se desliga, pois é necessário mais energia para fazer funcionar. E seu pai começa a dizer que ele já estava muito velho para ficar brincando de inventor, e já estava na hora de arrumar um emprego de verdade para pagar as contas, e o chama para trabalhar na loja de pescaria da família. Flint começa a trabalhar com seu pai, e o prefeito estava tentando fazer a cidade virar próspera depois de muitos anos, e criaria um parque temático de sardinha, para todos do mundo visitarem. E o símbolo da cidade era um bebê sardinha que cresceu e continua fazendo o mesmo papel. E como estava para começar a apresentação, seu pai pede para ele cuidar da loja enquanto que assiste. Ele aproveita o momento de distração e pega sua máquina, pois ele ligaria direto na rede de energia da cidade, mas no meio do caminho aparece o policial Canela Fina, que tinha um sensor especial para saber se estavam fazendo besteira, e ele fazia aquelas coisas para impressionar seu filho, que um dia seria igual a ele. Mas Flint consegue o despistar facilmente. O prefeito da cidade diz que conseguiu uma cobertura de uma grande rede de televisão para cobrir a inauguração da cidade, e em Nova York ninguém queria fazer a reportagem, e como a estagiária que serve café estava de bobeira, ela foi enviada para cobrir sua primeira reportagem, e ela vai toda animada, achando que é a chance de mudar sua vida e ser reconhecida no mundo todo. Mas chegando no lugar, é apenas uma pequena cidade no meio do nada, e o prefeito começa a anunciar seu novo parque temático, que ele construiu com dinheiro dos impostos, mesmo sem ninguém permitir. Flint começa a preparar sua máquina de fazer comida e liga na rede elétrica, mas nesse momento o policial Canela Fina sente que algo estava para acontecer e tenta o impedir. Mas é tarde demais, pois a máquina sai do controle e sai voando pela cidade como se fosse um foguete desgovernado. E ele conseguiu destruir tudo em questão de segundos, e a máquina foi voando para as nuvens. E mais uma vez, toda a cidade estava com raiva dele por causa de suas invenções. Flint corre para as docas porque sempre fazia alguma besteira, e a repórter Sam aparece toda triste porque sua única oportunidade foi destruída por um maluco e suas invenções. E ela o reconhece e começa a ficar com raiva, mas começa a ver suas invenções e percebe que na verdade ele era um gênio. Flint começa a olhar com maldade para ela porque ela foi a única que reconheceu o que ele criou. E do nada começa a cair comida do céu e eles não entendem, mas é aí que tudo mudaria, pois uma nuvem gigantesca começa a se aproximar da cidade e começa a cair hambúrguer, porque na verdade sua máquina deu certo e estava se alimentando da água contida nas nuvens, e todos começam a ficar admirados na cidade. Sam achou que seria o fim da sua carreira, quando na verdade aquela era a oportunidade única, pois ela começa a fazer uma matéria ao vivo que começa a fazer muito sucesso em todo o mundo, e Flint começa a ser reconhecido e todos pedem para ele fazer outro tipo de comida, mas seu pai diz que é melhor parar porque aquilo foi um acidente, mas ele promete que não faria nenhuma besteira e manteria a cidade em segurança. Aham, sei.
Flint leva Sam para seu esconderijo secreto e precisava pegar o banheiro e elevador, e chegando no local, ela fica impressionada com tudo que ele criou, e ele começa a se apaixonar, pois é a única que o reconheceu. Enquanto que ele prepara a máquina de comidas, ele coloca o vídeo de um gatinho DJ e ela fica 4 horas rindo sem parar. E agora que tudo estava pronto, ele prepara a próxima refeição, que é um café da manhã com bacon e ovos. E ele diz que colocou um sensor de perigo para garantir que nada saia do controle. No dia seguinte, começa a chover um café da manhã, e toda a cidade fica animada, porque não aguentava mais comer sardinha. E depois disso, ele não parou mais, e o prefeito começa a pedir para ele fazer várias comidas diferenciadas, que ele seria amado por toda a cidade, e começa a ser reconhecido em todo mundo. O problema é que seu pai estava triste porque quase não via mais seu filho, e Flint diz que agora era alguém importante e não poderia trabalhar com ele na pequena loja de pesca, e nisso ele fica mais triste ainda. Ele está no laboratório e percebe que o sensor de perigo estava chegando no amarelo, então precisava parar de fazer comida até resolver. Mas o policial Canela Fina aparece e pede para ele fazer algo de especial para o aniversário do seu filho, e por ter um coração muito mole, no dia seguinte todos acordam com a cidade nevando sorvete. E aquilo ficou tão grande que agora a cidade não se chamaria mais Boca da Maré, mas sim Boca Cheia, pois nunca falta comida. Flint estava gostando da Sam, mas não tinha coragem de chamá-la para sair, e quando consegue, marca no meio de uma floresta sinistra. E lá no meio ele construiu um grande castelo de gelatina, e ela foi a única que não pediu nada para ele. E ela fica assustada, mas aquilo era muito diferenciado, e os dois começam a curtir a tarde toda naquele castelo especial para pessoas especiais. Ele fica animado por ela ser a única que entendia as coisas que ele falava, e ela diz que quando era mais nova era nerd, mas as pessoas sempre zoavam com ela, então decidiu ser igual a todo mundo. Mas ela nunca conseguiu se adaptar, e ela coloca seu óculos e é a primeira vez que ela consegue ver o rosto de verdade do Flint, pois antes era tudo embaçado. E ele, como não perde tempo, diz que agora ela estava mais bonita, e no momento que ele colocaria a língua para rolo, ele não sabe como beijar, e o prefeito liga para estragar o momento. Agora é o momento de comemorar, e ele leva seu pai para o restaurante mais chique da cidade, onde chovia bife, e seu pai começa a olhar sem entender o que estava acontecendo, mas ele sabia que tinha algo de errado, pois a comida estava muito grande e poderia machucar as pessoas, e Flint acha que ele só queria criticar e manda ele embora, mas quando ele está voltando para casa, percebe que realmente tem algo de errado, pois começa a chover cachorro-quente gigante e estava destruindo toda a cidade. Ele corre para o laboratório e percebe que tudo estava saindo do controle, pois a máquina transforma uma molécula de água em comida, mas estava muito instável. O problema é que o prefeito aparece na hora e diz que no dia seguinte seria a grande inauguração da cidade, e ele não poderia decepcionar as pessoas ou seria o mais odiado do mundo. Então ele prepara um almoço especial. Começa a grande inauguração e todos estão chegando na cidade, mas Sam usa seu medidor do tempo e vê que estava chegando uma grande tempestade, e aquilo daria ruim. Mas Flint não quer escutar, porque ele seria o representante da cidade e agora todos o amariam. E esse sempre foi seu sonho, mas sabemos que nem tudo é como queremos, pois começa uma tempestade muito forte e começa a se formar um furacão de macarrão, que começa a destruir toda a cidade, e ele corre para desligá-la antes que tudo piore. Mas o prefeito já estava fora de controle e diz que ele não poderia estragar o que ele construiu, e os dois começam a brigar. E nisso acabam destruindo o controle central, então se estava ruim, quer dizer que pode piorar. A cidade foi destruída e conseguiu ficar pior que antes, e agora ele só quer se esconder, mas agora é o momento que seu pai tinha para o apoiar, e diz que ele consegue resolver porque acredita nele. E nisso ele começa a criar um código para desativar a máquina, pois logo começaria mais uma tempestade, e o cara é tão gênio que já havia criado um carro voador e Sam diz que iria com ele. Eles começam a voar em direção à tempestade, mas ele deixa o pendrive cair, e agora ele precisava de uma cópia que estava no seu computador, e pede para seu pai mandar um e-mail, e tudo dependia disso. Fudeu de vez! Eles conseguem entrar na tempestade de comida, mas tudo estava fora de controle, porque elas estavam criando vida, e na cidade a barreira que segurava a pilha de comida se rompe, e a situação estava tão grave que a nuvem de comida estava chegando em outros países.
Flint consegue chegar no centro de tudo, mas a comida tinha vida e não deixaria ele fazer da forma fácil. E por pouco, seu pai consegue mandar um e-mail a primeira vez na vida, e consegue desativar a máquina, e nisso ele salva o mundo. Mas na explosão, todos acham que ele deu uma falecida de leve, então esse era o fim. Ou será que não? Pois ele aparece vivo e todos começam a comemorar. E pela primeira vez seu pai diz que tinha orgulho dele, e termina com ele ganhando uma bitoca diferenciada. E esse foi o filme Tá Chovendo Hambúrguer. E viu, galera, pra você conquistar a cremosa é fácil, só precisa ter dinheiro e inteligência pra criar algo que mudaria o mundo. E se achou difícil, deixa o like e se inscreve no canal, porque no ruim eu vou te dar um coraçãozinho, então não dá mole. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.